RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. A obtenção de visto pelos Estados Unidos da América pode ficar mais difícil para a maioria dos cabo-verdianos, com a imposição de caução que pode chegar até aos 1.500 contos. Setor dos transportes em debate no Parlamento, acusações de costume e polémica se já há ou não um veredito do Supremo Tribunal de Justiça em relação ao diferendo cabo-governo CV Interilhas. O uso do exército norte-americano pode ser uma opção para o presidente Donald Trump tentar anexar a Groenlândia e colocá-la sob o controle dos Estados Unidos da América. França e Reino Unido confirmaram a intenção de enviar os soldados para o solo ucraniano após eventual cessar-fogo como parte da garantia de segurança para a Ucrânia. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. A partir do próximo dia 21 de janeiro, os Estados Unidos da América passam a exigir aos cabo-verdianos uma caução de até $15 mil norte-americanos para a obtenção de vistos de turismo e negócios B1 e B2, anunciou ontem a Embaixada norte-americana em Cabo Verde, conforme o Expresso das Ilhas. De acordo com um comunicado da representação diplomática norte-americana, que o Expresso das Ilhas teve acesso, Cabo Verde passará a integrar o programa de caução para a concessão de vistos dos Estados Unidos da América, aplicável a qualquer cidadão que viaje com passaporte cabo-verdiano, independentemente do local onde o pedido de visto seja submetido, desde que seja considerado elegível por um visto do tipo B1 ou B2. O montante da caução não será uniforme, sendo definido individualmente por um funcionário consular durante a entrevista de visto. A Embaixada norte-americana esclarece que o valor pago será reembolsado caso o titular cumpra todas as condições impostas pelo visto e abandone o território norte-americano antes do termo do período de permanência autorizado. As autoridades norte-americanas sublinham ainda que os vistos do tipo B1 e B2, válidos e já emitidos antes da entrada em vigor da medida, não serão afetados, mantendo-se plenamente válidos. No comunicado, a Embaixada deixa em alerta aos requerentes para não efetuarem qualquer pagamento antecipado, frisando que o pagamento da caução só deverá ser realizado após instruções formais de um funcionário consular no âmbito do processo de entrevista. O programa de caução para concessão de vistos é um mecanismo utilizado pelos Estados Unidos da América para reforçar o cumprimento das regras de imigração e assegurar o regresso dos titulares de vistos temporários aos seus países de origem dentro dos prazos estabelecidos. A Rádio Cabo Verde tentou ouvir uma reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas sem sucesso. O setor dos transportes esteve hoje em debate do Parlamento. O Governo considera que os investimentos em aeronaves, na gestão dos aeroportos e também medidas tomadas pelo Governo, ou seja, pelo Executivo, para reestruturar o setor dos transportes, contribuíram para o aumento significativo da circulação de passageiros em Cabo Verde. Consideração feita na abertura do debate sobre os transportes no Parlamento pelo ministro José Sá Nogueira, que recorda aquilo que considera o colapso em que o PICV deixou o setor e a pandemia da Covid-19, que veio interromper os grandes impactos positivos que o setor vinha tendo, com destaque para o aumento de turistas superior a 100%. O Cândido Borifortes acompanhou e tem os detalhes. O ministro dos Transportes, José Luís Sá Nogueira, afiança que, na sequência dos efeitos negativos da governação do PICV e da pandemia da Covid-19, desde os subsídios para as ilhas deficitárias até à criação de uma nova companhia aérea, as medidas tomadas pelo governo proporcionaram ganhos inegáveis ao país, com destaque para o crescimento do turismo em 2024. O fluxo de turistas aumentou de 569 mil turistas em 2015 para mais de 1,2 milhões de turistas em 2024, um crescimento de mais de 107%. Com o crescimento a nível praticamente de todas as ilhas, com destaque para Santo Antão, São Vicente, Fogo e Brava. O governo somente através do Fundo de Turismo financiou mais de 3 milhões de contos em todos os municípios do país em projetos de requalificação urbana, infraestruturas, acessibilidade, promoção turística. Os programas do governo e o PED 2021-2026 decorrem de dois contextos diferenciados. O de 2016, herdado do governo do PSCV, em que o transporte aéreo estava numa situação de ruptura operacional e colapso financeiro. Segundo, o contexto 2020-2021, sobre uma forte influência da pandemia da Covid-19,
que interrompeu, infelizmente, o percurso de melhoria da conectividade aérea interna, protagonizada pela Binter, e a dinâmica do hub aéreo iniciado em 2019 em decorrência da privatização da TACV, em que a TACV passou a ter 35 voos semanais, 11 destinos, 95% de aumento do número de passageiros transportados, aumento de 10% de atividades da ASA e da CV Handel. Com a saída da Binter do setor doméstico e da Icelandair do hub aéreo internacional para enfrentar a crise da Covid-19 no transporte aéreo, destacou José Luís Sá Nogueira, o Governo tomou também medidas para assegurar o serviço público e a privatização da gestão dos aeroportos com impactos positivos. Criou uma nova companhia aérea LCV somente para o mercado doméstico, mas na base de um quadro transparente de obrigações de serviço público. Decreto-lei e portaria que regula o subsídio aos passageiros nas rotas para São Nicolau, Brava e Fogo, com o impacto que todos conhecem. A Cabo Verde Aeroporto do Grupo Vinci passa a gerir em julho de 2023 os aeroportos e aeródromos de Cabo Verde. Um movimento mais de 3 milhões de passageiros em 2024 e superando, portanto, o nível de 2019. Atração de novas companhias aéreas, designadamente low cost, mais de 70 milhões de euros de investimento na fase 1 em todos os aeroportos e arranque da fase 1B com investimento projetado de 120 milhões de euros. Aquisição entre a Elise, em outubro de 2025, de 2 aeronaves da TERS e a nível do transporte marítimo interilhas. As medidas tomadas pelo Governo contribuíram para a melhor organização do setor, quer em termos de flexibilidade das viagens, quer em termos de sistema de distribuição de vendas. Todas essas medidas tomadas contribuíram para que durante 2024 crescêssemos significativamente em termos de transporte interilha de passageiros e carga. De recordar que o Orçamento do Estado de 2026 prevê investimentos públicos no valor de 2,505 milhões de escudos e de 739 milhões de escudos na conectividade marítima. E o PAICV propôs hoje, na sequência, um novo modelo de transportes orientado para o desenvolvimento económico e a modernização do setor através de um programa nacional intitulado Céus Abertos, Povo Conectado. É que, na perspectiva do PAICV, o atual figurino de transportes internos é instável, serve mal o Estado e os cidadãos e beneficia o operador privado com grandes subsídios. O Canda Moriforte acompanhou tudo e tem os detalhes. O PAICV propõe um programa nacional intitulado Céus Abertos, Povo Conectado, enfatiza o deputado João do Carmo, que criticou na intervenção inicial do partido a gestão do setor interno de transportes aéreos, que na sua ótica destoa do subsetor internacional, que beneficiou de investimentos realizados na governação tambarina. Há que ressaltar a densidade da rede de aeroportos internacionais, o que demonstra a atenção que se dedicou na primeira década dos anos 2000. No que se refere a operações de companhias aéreas, o país está razoavelmente bem servido em termos de ligações internacionais. O mesmo não se pode dizer das operações domésticas, seriamente afetadas por problemas estruturais, de estratégia e de gestão que têm condicionado a solvência da Companhia Aérea Nacional TACV. O PAICV propõe um programa nacional Céus Abertos, Povo Conectado, com o objetivo de transformar o setor de transportes aéreos num motor de desenvolvimento económico, inclusão nacional, regional e projeção internacional de Cabo Verde, através da integração de infraestrutura, diplomacia técnica, inovação digital e mobilidade cidadã, bem como do reforço da capacidade de regulação técnica e económica do setor. Devido aos altos riscos fiscais que gera o funcionamento da TACV, há necessidade de reestruturação da mesma para aproveitar a empresa como ferramenta promotora do desenvolvimento de Cabo Verde. Para tal é preciso modernizar as infraestruturas, especialização aeroportuária, acordos e diplomacia aérea, certificações e reputação institucional. Em relação ao subsetor marítimo, o PAICV propõe uma revisão profunda do modelo para substituir o atual existente, assevera João do Carmo, que serve mal o povo e subsidia altamente o operador privado estrangeiro, com um monopólio de 20 anos. As indemnizações compensatórias representam mais de 50% das receitas totais da concessionária. A remuneração de 10% sobre a faturação mantém-se, mesmo sem investimentos realizados da frota, conforme previsto. Temos hoje um operador altamente subsidiado e um povo mal servido. Em 2023, o Governo anunciou a compra de 4 navios novos, 2 dos quais com financiamento garantido do Banco Mundial, no valor de 15 milhões de dólares. Estamos em 2026, os navios não existem, o financiamento não apareceu, a prestação de contas nunca foi feita. Agora o Governo anuncia, de forma isolada e incoerente,
um concurso para a construção de apenas um navio, num valor de mais de 25 milhões de dólares. Cabo Verde não precisa de anúncios tardios nem de concursos avulsos. Precisa de uma revisão profunda do modelo de transparência, de concorrência regulada e de um transporte marítimo ao serviço das ilhas e não de contratos blindados. Para o PICV, o balanço dos governos de 2016 a 2026 no setor dos transportes é inequívoco. Mais custos para o Estado, menos controlo público, pior serviço às populações, maior dependência de subsídios e total ausência de responsabilização política. E o CID reconhece que o setor dos transportes é vital para a coesão territorial, mobilidade dos cidadãos e a atividade económica. Por isso, diz o partido, pela voz da deputada Dora Pires, os transportes não são um luxo, mas sim uma necessidade estratégica. Sem ligações regulares, fiáveis e acessíveis entre as ilhas, não há mercado interno funcional, não há igualdade de oportunidade e não há desenvolvimento equilibrado. Infelizmente, é preciso dizer com franqueza e, ao mesmo tempo, com tristeza, que o Governo ainda não acertou o passo neste setor, tampouco na qualidade do setor de turismo. Ano após ano, assistimos irregularidades nas ligações marítimas, cancelamentos frequentes, elevados custos para os cidadãos e empresas, dificuldades de mobilidade de pessoas e mercadorias e ausência de previsibilidade tanto no transporte marítimo como aéreo. E a deputada Dora Pires aponta problemas persistentes, por exemplo, com a frota, gestão, manutenção e organização das rotas do setor marítimo de cabotagem. Precisamos de um modelo que funcione não apenas em papel, mas na prática todos os dias. E que neste 2026 haja melhor transporte aéreo, marítimo, desenvolvimento de um turismo de qualidade, a bem de todos e que o Governo dê a felicidade e o bem-estar que vem prometendo há muitos anos aos cabo-verdianos. O CID entende que as soluções apresentadas pelo Governo para colmatar os problemas no setor dos transportes têm sido improvisadas e pouco sustentáveis. E o atual Governo está a garantir investimento constante, melhoria diária e oportunidades reais para todos no que tange aos transportes e ao turismo. A convicção é do deputado do MPD, Aniceto Barbosa, sublinhando que estes dois setores não são apenas setores económicos, mas instrumentos estratégicos que moldam o futuro de cada cidadão. Aniceto Barbosa falava na intervenção inicial no debate esta manhã no Parlamento, conforme a Patrícia Martins. Aniceto Barbosa reafirma que os transportes e o turismo caminham juntos para garantir mobilidade, crescimento económico e sustentabilidade e são setores que continuam a ser pilares centrais do desenvolvimento do país. O deputado destacou os investimentos estruturantes e sublinhou que cada ligação aérea, marítima ou rodoviária representa oportunidades, emprego e coesão territorial. Transporte e turismo. Doce setor que está profundamente interligado e que tem dado robustez à nossa economia e se liga à nossa comunidade e este projeta nosso país nesse mundo fora. Esse governo tem trabalhado arduamente para apoiar transportes cada vez melhor, no que torná-lo mais funcional, mais confiável e mais acessível para todo o cabo-verdiano dentro do país e para a nossa imensa diáspora. É só hoje, mas Ulisses Correia e Silva, que deixa TACV morre, é renacionalizar depois de Covid, a nível nacional, interilhas, no cria uma companhia de raiz, LACV, a empresa já está funciona com seu certificado de operador aéreo e para reforçar a ligação entre ilhas e está na operação um terceiro ATR para garantir maior capacidade e maior tranquilidade e regularidade na operação aérea. Cada uma das medidas demonstra nosso compromisso sério com a melhoria contínua de uma questão crucial para Cabo Verde, que é transporte aéreo. Aniceto Barbosa destaca ainda as obras de modernização nos aeroportos, bem como também nas infraestruturas portuárias, setor marítimo que diz registra um crescimento consistente. Na transporte marítimo, no pode falar primeiro na modernização de infraestruturas portuárias, no reforço de frota e hoje
hoje já não tem Praia da Guarda que liga a zona sul de Cabo Verde, libertando que os outros navios para cobrir zona norte. Entre 2016 e 2024, o transporte marítimo interilhas já atinge um crescimento consistente com um marco de 1,5 milhões de passageiros e um aumento de 8% na movimentação de carga. A maioria de nosso porto se acompanha essa dinâmica crescente. Na transporte terrestre, no que pode deixar de falar, melhoria que se fazer nas estradas e acessos para todo Cabo Verde. O governo já investe mais de 200 milhões de euros na requalificação, sustentabilidade e formação. Já destina mais de 12,12 milhões de escudos para fundo de turismo e já aplica 13,5 milhões de euros para projetos de turismo rural e de natureza. Transporte e turismo não são apenas setores econômicos, são instrumentos estratégicos que molda e que molda o futuro de cada cabo-verdiano. O deputado conclui realçando as ações do governo que diz garantem investimento constante e oportunidades para todos. E após as intervenções iniciais com os diferentes sujeitos parlamentares esgremirem os seus argumentos em relação à situação dos transportes, seguiu-se o debate, durante o qual também surgiu uma polémica. A polémica se já há ou não um veredito do Supremo Tribunal de Justiça em relação ao diferendo que opõe o Estado de Cabo Verde e a CV Interilhas. José António dos Reis está no Parlamento, acompanhou tudo. José António, boa tarde, conta-nos. Boa tarde, Anatoly, e aos estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde. A polémica foi levantada pelo deputado João do Carmo, que pediu ou submeteu um requerimento à mesa da Assembleia a solicitar a distribuição da alegada decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a ação interposta pelo Governo que contesta a decisão do Tribunal Arbitral que obriga o Executivo a pagar a Cabo Verde Interilhas uma compensação que, segundo João do Carmo, de cerca de 22 milhões de euros. O requerimento foi apresentado pelo deputado, como já dissemos, João do Carmo. Sabemos que o Governo já recebeu a decisão do Supremo Tribunal validando a decisão do Tribunal Arbitral da compensação do Governo à concessionária CVI em 22 milhões de euros. Nós gostaríamos de requerer à mesa que o Governo partilhasse a decisão do Supremo Tribunal. E a mesa recusou o requerimento com o argumento de que as decisões dos tribunais são públicas. João do Carmo voltou à carga com o recurso sobre o mesmo assunto, alegando que a relevância e o montante envolvido. Pedido apoiado pelos deputados da União Cabo-Verdiana Independente Democrática. Nós apoiamos na íntegra, portanto, a distribuição desta decisão. Para além de ser uma decisão pública, é justo que os parlamentares peçam ao Governo a distribuição deste documento, a não ser que o Governo não esteja interessado, e o próprio Sr. Presidente da Mesa também, portanto, eventualmente pode não estar interessado, não é? Mas os parlamentares, os deputados estão interessados em ter este documento. Nós agradecemos o bom senso do Sr. Presidente da Mesa em aceitar este requerimento, de facto, para que os deputados tenham acesso da mão do Governo, em primeira mão, em primeira hora. 22 milhões de euros, portanto, são a volta de mais de 2 mil milhões de escudos. É muito dinheiro. E por ser muito dinheiro, o líder parlamentar do MPD, Celso Ribeiro, acusou o grupo parlamentar do PAICV de procurar subterfúgio para fugir ao debate com o ministro do Turismo e Transportes, alegando que o PAICV não tinha argumentos para o efeito. Pelo que sabemos, a decisão é do tribunal, não é do governo. E tanto o requerente como o apoiante do requerimento, o PAICV e o CID, nunca afirmaram que é uma decisão que já transitou em julgado. E, no entanto, estão a dizer que têm as informações. Então, se têm as informações, inclusive, o deputado João do Carmo disse objetivamente 20 milhões. Eu não sei onde é que encontrou este número. Ainda bem, 22 milhões. Então, significa que já tem um documento. Se já tem o documento, já tem as informações, por que não podemos ser sérios? Por que não podemos tratar a população cabo-verdiana com seriedade que merece? E o Governo, através da Ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Leles, disse que não há nenhuma decisão, argumentando que o processo está ainda em fase de articulação.
Ministra, vamos ouvir então o som de Janine Leles, que veio explicar que o processo ainda está em andamento e que não havia nenhuma decisão tomada. Estar aqui a fazer requerimentos para que o Governo possa dar um documento que o Governo não tem, porque não existe ainda, é complicado. Sr. Presidente, é essa informação que eu quero passar. Não existe acórdão, não existe decisão. O processo ainda está na fase de articulados, vai acontecer o julgamento e depois a decisão. Apesar dos esclarecimentos do Governo, o grupo parlamentar do PAICV manteve o recurso, alegando que existe o documento. Depois de algum debate, a mesa da Assembleia suspendeu a sessão por 10 minutos, convocando a conferência dos representantes. Depois da retoma dos trabalhos, que demorou mais de 20 minutos, o presidente da Assembleia Nacional anunciou que não houve consenso em sede de conferência dos representantes, pelo que o recurso do PAICV veio a ser aceite, portanto será votado no período da tarde, porque antes do início praticamente dos trabalhos, o líder parlamentar do Movimento para a Democracia pediu a suspensão dos trabalhos, pelo que, como já dissemos, o debate e a votação, nesse caso, deste recurso vai ser feito no período da tarde. A dizer, Anatólio, que faltam cerca ainda de 1 hora e 25 minutos para se debater com o ministro do Turismo e Transportes, que era o tema central deste debate de manhã, mas que, como já disseste, com a polémica levantada aqui pelo deputado do PAICV, João do Carmo, então o debate ficou de lado. Obrigado, Jantão dos Reis, Rádio Cabo Verde, Jornal da Tarde, 13 horas mais 21 minutos e meio. O vereador do Desporto da Câmara da Praia, Óscar Rodrigues, reconheceu hoje haver no município algumas infraestruturas desportivas que carecem de reabilitação, mas algumas delas já estão em obras. Anuncia Óscar Rodrigues, que lamenta o que diz ser falta de apoio do governo na reabilitação das infraestruturas em mau estado. Mas, de facto, houve infraestruturas que há muito tempo não foram feitas manutenção e também não houve uma política comum, nem do governo com as autarquias. E nós, infelizmente, há mais de 3 ou 4 anos que não recebemos nenhuma verba, nenhum contrato de programa específico à reabilitação das infraestruturas. E com o voltar de dívidas que encontramos, tivemos que fazer uma engenharia financeira. Encontramos atualmente alguns parceiros, nomeadamente, posso citar o nome, Ecobanco e Banco Bay, e estamos agora na reabilitação de algumas infraestruturas. Já fizemos a Chara Grande Frente, concluído, o Paiol já começou e vai estar feito e pronto dentro de 45 dias, porque estamos à espera de assinar a lei do mecenato com o Ecobanco, e também estamos à espera de uma resposta em relação ao valor para a Charinha Pires. E Fundo Cobom e Chão, o Presidente, por verba e orçamento da Câmara, vamos fazer o sintético, que eu acredito que antes de março ou abril, fazendo isso, já temos 6 infraestruturas em boas condições. Em relação ao estado da várzea, Óscar Rodrigues revela que a Câmara, em parceria com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, está a ultimar um projeto que irá transformar o BIT, o campo de futebol. Tive um encontro com o atual presidente Márcio Meiro, mas como agora é a altura de eleições, que é para ter um plano integrado e para fazermos um trabalho, porque ali é um lugar histórico, é um lugar que, para além do valor desportivo, tem valor cultural, histórico imenso, e nós queremos fazer algo diferente e valioso. Porque mesmo a questão de estacionamento, temos vários bancos comerciais, há pessoas que precisam de mais restaurantes e queremos transformar aquilo com alguma sustentabilidade. E a ideia já está planeada, o projeto já está, agora estamos na fase de procurar parceiros e eu fiquei muito satisfeito porque eu vi um entendimento muito amplo da parte da Federação, e a Federação também está a fazer alguma coisa em relação à FIFA. E eu acho que tenho a certeza que brevemente teremos uma resposta definitiva e o arranque será para breve. O vereador do Desporto da Câmara da Praia reconhece haver infraestruturas desportivas apesar de obras. Óscar Rodrigues queixa-se da falta de colaboração do governo e reitera o empenho da autarquia na reabilitação das infraestruturas degradadas em todos os bairros.
E terminou na Ilha do Sal, como noutros pontos do país, a Operação Natal e Final de Ano em Segurança, com a participação de 178 efetivos da Polícia Nacional no terreno. Este ano registrou-se uma ocorrência menos em relação ao mesmo período de 2024 nas Ilhas do Sal e São Nicolau, de acordo com o balanço feito pelo Comando Regional da Polícia Nacional na ilha, conforme o Vítor Sousa. A passagem do ano nas Ilhas do Sal e São Nicolau decorreu com tranquilidade, sem grandes incidentes e situações consideradas graves. O comandante regional Evandro Sousa atribui a diminuição de ocorrências ao trabalho preventivo feito pelos 178 agentes no terreno nas Ilhas do Sal e São Nicolau e apresenta alguns dados. Durante esse período tivemos o relato de 36 crimes, 28 detenções, sendo 23 em flagrante delito, que foram logo apresentados ao Ministério Público, e 5 por cumprimento de mandado judicial. Abordamos um total de 758 pessoas na via pública, 407 foram submetidos à revista corporal, 81 cidadãos foram conduzidos à esquadra para efeito de identificação. Fiscalizamos 140 estabelecimentos comerciais e de diversão noturna. Recebemos para o número de emergência 132 um total de 444 chamadas. Apreendemos uma arma de fogo convencional e 2 armas brancas. Segundo o balanço feito pela Polícia Nacional na vertente de fiscalização rodoviária, a população esteve bem, não se registando acidentes de trânsito considerados graves. Temos 843 veículos fiscalizados, 5 veículos apreendidos, entre os quais um motociclo, e durante esse mesmo período foram aplicadas 32 coimas. Registramos também uma ocorrência de desaparecimento de um indivíduo de nacionalidade italiana durante esse período, na zona de Buracona, onde foi praticar pesca desportiva e desapareceu, estava sozinho, isolado. Até esta temos efetuado buscas, tanto marítima como terrestre, mas ainda não foi possível localizar o corpo. A Operação Natal e Fim de Ano em Segurança decorreu até o dia 5 de janeiro e, segundo o comandante regional da Polícia, o plano cumpriu os objetivos e destaca o comportamento positivo dos cidadãos. E já temos 13 horas mais 27 minutos. Chega-nos a informação de que o uso do exército norte-americano é sempre uma opção para o presidente Donald Trump tentar anexar a Groenlândia e colocá-la sob o controle de Washington, disse a Casa Branca ontem à noite. Donald Trump lançou a ideia de comprar a Groenlândia, que faz parte do reino da Dinamarca, no seu primeiro mandato, mas após a operação militar do final de semana que levou à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Donald Trump renovou os apelos para que os Estados Unidos da América subissem ao controle da Groenlândia, citando razões estratégicas. O presidente Trump fez saber que a aquisição da Groenlândia é uma prioridade de segurança nacional dos Estados Unidos e que é vital para dissuadir os adversários da região do Ártico, afirmou a secretária de imprensa do governo norte-americano em comunicado. No mesmo comunicado, acrescenta-se que o presidente Donald Trump e a sua equipa estão a discutir uma série de opções para prosseguir este importante objetivo da política externa norte-americana e, evidentemente, a utilização das Forças Armadas dos Estados Unidos da América é sempre uma opção à disposição do comandante em chefe. A declaração da Casa Branca seguiu-se à dos líderes da França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha e Reino Unido, que se juntaram à primeira-ministra dinamarquesa para emitir uma declaração reafirmando que a ilha estratégica e rica em minerais do Ártico pertence ao seu povo. A declaração defende a soberania da Groenlândia, que é um território autónomo da Dinamarca e, por conseguinte, faz parte da Aliança Militar da NATO. O primeiro-ministro do Canadá também manifestou seu apoio e anunciou uma visita à Groenlândia no início do próximo mês da ministra dos Negócios Estrangeiros, bem como da governadora-geral do Canadá, que é descendente de Inuits, uma nação indígena cujos membros habitam as regiões árticas do Canadá, do Alasca e também da Groenlândia.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, convocou protestos para hoje em todo o país após ameaças do presidente norte-americano exibam com orgulho a bandeira colombiana nas fachadas de suas casas e prédios, pediu o presidente colombiano. O líder da Colômbia afirmou que vai fazer um discurso em Bogotá, na capital do país. As manifestações devem começar esta tarde. Após a operação na Venezuela no passado sábado, que capturou Nicolás Maduro, Trump descreveu o presidente da Colômbia como um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e não fará isso por muito tempo. E quando pressionado por um repórter sobre se esses comentários significam que poderia haver uma operação na Colômbia no futuro, o presidente norte-americano respondeu: parece-me bom. Petro posteriormente refutou as alegações de Trump e defendeu o histórico do seu governo para combater o tráfico de drogas numa longa postagem na rede social X. Na terça-feira, o colombiano sugeriu que o presidente norte-americano pretende transformar as nações da América Latina em colónias dos Estados Unidos da América. A França e o Reino Unido confirmaram a sua intenção de enviar os seus soldados para o solo ucraniano após um eventual cessar-fogo como parte de um pacote mais vasto de garantias de segurança para a Ucrânia. O compromisso foi assinado numa declaração formal pelo presidente francês Emmanuel Macron, pelo primeiro-ministro britânico, pelo presidente da Ucrânia, no final de uma reunião da coligação dos dispostos que aconteceu ontem em Paris. Macron afirmou que a força multinacional será destacada para longe da linha de contacto, no ar, no mar e também em terra, para dar a garantia necessária para que a Rússia não volte a atacar a Ucrânia. A Turquia vai participar na operação com apoio marítimo. As garantias discutidas ontem pelos aliados também envolveriam um mecanismo de alta tecnologia para monitorar um cessar-fogo liderado pelos Estados Unidos e uma obrigação juridicamente vinculativa de ajudar a Ucrânia no caso de um novo ataque russo. A obrigação, que parece seguir o modelo do artigo 5 da NATO sobre defesa coletiva, pode significar ajuda militar, mas também logística, económica e diplomática. A obrigação vai requerer uma ratificação dos parlamentos nacionais, o que poderia ser difícil de conseguir em países onde o apoio à Ucrânia está a enfraquecer. No caso dos Estados Unidos da América, o acordo terá de ser aprovado pelo Congresso norte-americano. Já temos 13 horas mais 31 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Pela via aérea temos neste momento o aparelho da TACV, da Linhas Aéreas de Cabo Verde, nome comercial CV Sky, que está em movimento neste momento. Já deixou o aeroporto de São Pedro, vem em direção ao aeroporto da Praia, deverá dentro de 50 minutos então estar aqui no aeroporto da Praia. Também já deixou São Pedro o aparelho da TAP que vai para Lisboa, já está com alguns minutinhos no ar, e a aeronave da TAP que vai de São Vicente para Lisboa deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 10 minutos. Vem de Milão, Itália, um aparelho da Neos, vai para Boa Vista, aterragem prevista para daqui a sensivelmente 10 minutinhos no aeroporto de Rabil. E vai também para Boa Vista uma outra aeronave da TUI, desta feita vem de Londres e deve aterrar em Rabil por volta das 14 horas mais 10 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar comigo, ouvinte. Há uma outra aeronave ao serviço da TACV que também está em movimento em São Vicente, curiosamente também vem para a praia. Desta feita é um aparelho da Global. Ambos os voos da TACV estão a partir neste momento de São Vicente e vêm ambos os aparelhos em direção ao aeroporto da Praia. Pela via marítima, nenhum movimento neste momento. O Praia da Guarda encontra-se aqui no porto da Praia, e os demais ferros também estão atracados em São Vicente, e o Criolla parece-me que também está aqui no Porto da Praia, pelo que o Criolla está aqui no Porto da Praia, nenhum ferro está a navegar neste momento. Então ficamos por aqui, não sem antes partilhar comigo, ouvinte, o movimento das marés, bem como outras informações. Para esta quarta-feira, 7 de janeiro, o sol despontou às 7 horas 1 minuto mais 33 segundos, o Porto Sol será às 18 horas 19 minutos mais 5 segundos. A Lua encontra-se na fase gibosa minguante, sai pelo leste quando forem 22 horas mais 31 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 9 minutos e a seguinte será às 15 horas mais 4 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 9 horas e 19 minutos e a seguinte será às 21 mais 38 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 15 horas e 26 minutos até as 17 e 26. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 3 horas e 52 minutos e a seguinte será às 15 horas mais 47 minutos. E a primeira pré-mar amanhã será às 10 horas e 4 minutos e a seguinte acontece às 22 horas mais 22 minutos. Os dados apontam que amanhã
Poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 3 horas e 44 minutos até às 5 e 44, ou então das 16 horas e 9 minutos até às 18 horas e 9 minutos. 13 horas mais 34 minutos, fim de linha. Tempo apenas para repormos os títulos dos principais assuntos que foram abordados neste jornal. E contamos que a obtenção de visto para os Estados Unidos da América pode ficar mais difícil para a maioria dos cabo-verdianos, com a imposição de caução que pode chegar até a 1.500 contos. Setor dos transportes em debate no Parlamento, acusações de costume e polémica se já há ou não um veredito do Supremo Tribunal de Justiça no diferendo entre o governo do Estado de Cabo Verde e o CV Interilhas. O uso do exército norte-americano pode ser uma opção para o presidente Donald Trump para tentar anexar a Groenlândia e colocá-la sob o controle dos Estados Unidos da América. França e Reino Unido confirmaram a intenção de enviar os soldados para o solo ucraniano após eventual cessar-fogo como parte da garantia de segurança para a Ucrânia. Fim de linha, às 14, em títulos, o essencial daquilo que foi tratado neste jornal com a Dina Almeida. Obrigado, boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.